Como controlar emoções em um mundo hiperconectado? Estoicismo. Você já parou para se perguntar por que sente tanto e tão rápido o que sente? Por que, ao menor toque do celular, sua respiração muda, sua atenção se fragmenta, seu humor oscila? Talvez você pense que isso é normal, que é só o ritmo da vida moderna. Mas pare por um segundo. E se o que você chama de normal for, na verdade, uma mente treinada para reagir, mas nunca para escolher? Vivemos na era da hiperconexão. A todo instante alguém tenta capturar a sua atenção. A cada deslizar de dedo, sua mente é empurrada para fora de si mesma. Likes, mensagens, notificações, vídeos de 15 segundos, estímulo após estímulo. Mas eis a verdade que ninguém nos ensinou. Quanto mais você reage a tudo, menos você é senhor de si. E onde não há domínio interno, há ruído, ansiedade, impulsividade, esgotamento. A pergunta não é mais você sente demais. A pergunta é: de quem são essas emoções que você sente? São suas? Ou são produto de um algoritmo? São escolhas conscientes ou reflexos involuntários de um ambiente que nunca para? A mente moderna está adoecida, mas não por falta de estímulo. Ela adoeceu por excesso e por ausência. Excesso de ruído, ausência de silêncio, excesso de reação, ausência de reflexão. E é aqui que o estoicismo entra. Não como uma ideia distante, mas como um socorro silencioso para mentes saturadas. Filósofos como Marcos Aurelius, Sêneca e Epicteto viveram em tempos turbulentos, mas ao invés de fugir do caos, eles buscaram dentro de si mesmos a fortaleza que ninguém poderia tirar. Eles ensinaram: você não controla o mundo, mas pode controlar sua mente. Você não escolhe o que acontece, mas escolhe como interpretar. Você não precisa reagir, pode agir com clareza. Neste vídeo, você vai aprender capítulo por capítulo como aplicar os princípios estoicos para dominar suas emoções, mesmo no ambiente mais caótico da história da humanidade, a era da distração infinita. Vamos falar sobre por que seu cérebro reage tanto aos estímulos digitais e como recuperar o foco, como criar espaços de silêncio interno que regeneram sua mente, o que é emoção verdadeira e o que é manipulação externa, como construir um ritual diário de clareza, disciplina e paz, e mais. Você vai enxergar como o autodomínio não é repressão, mas liberdade. E entender por que o controle emocional não é um luxo espiritual, mas a única saída prática para viver com sanidade neste mundo que não para. Se você sente que perdeu o eixo, se cansou de viver à mercê do celular, dos outros, da ansiedade ou da impulsividade, então este vídeo não é mais conteúdo. É um reencontro com a sua mente, com a sua razão, com a sua força interior. O momento de mudar não é amanhã, é agora. Porque você não está aqui por acaso. Está aqui porque alguma parte de você já cansou de ser comandada por tudo, menos por você mesmo. Então respire, silencie, porque hoje juntos vamos recomeçar, de dentro para fora. Por que estamos mentalmente exaustos? Olhe ao redor, ninguém parece parado. Mas será que alguém realmente sabe para onde está indo? Vivemos uma era onde o corpo descansa menos e a mente nunca descansa. A informação é constante, a comparação é constante, o barulho é constante. E talvez o mais perigoso, a ausência de espaço interno também é constante. É comum ouvir que o mundo está acelerado, mas o que isso realmente significa? Não é apenas velocidade, é volume, é estímulo, é excesso de tudo, o tempo todo. Excesso de dados, de opinião, de imagens, de tarefas, de escolhas. Você acorda e antes mesmo de levantar da cama, já viu 20 rostos, 5 opiniões e 2 tragédias. Tudo isso pelo celular, antes mesmo de escovar os dentes. Como o cérebro lida com isso? Como o coração processa isso? Ele não lida, ele não processa, ele reage com ansiedade, com confusão, com desconexão interior. E talvez aqui esteja a verdadeira crise da era hiperconectada. Nós estamos constantemente conectados aos outros,
mas cada vez mais distantes de nós mesmos. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tão pouca sabedoria. Nunca tivemos tantos estímulos e tão pouco foco. Nunca estivemos tão conectados e tão emocionalmente instáveis. Esse é o novo normal. Não, esse é o novo sintoma. A mente humana foi projetada para pensar, refletir, contemplar. Mas hoje ela é forçada a escolher entre reagir e sobreviver, ou desconectar e desaparecer. Vivemos num mundo que recompensa quem responde rápido, quem consome mais, quem parece mais feliz, mais produtivo, mais adaptado. E nessa maratona silenciosa, perdemos o direito de parar e perguntar: isso que estou sentindo vem de mim ou me foi implantado? Você já sentiu culpa por não estar online? Você já sentiu raiva por não ser tão bem-sucedido quanto alguém que nem conhece? Você já comparou sua vida com a vida filtrada de um estranho? Não é só você. O sistema atual foi projetado para explorar nossas emoções, não para proteger nossa sanidade. É aqui que a urgência entra. Porque o que está em jogo não é só seu tempo, é sua liberdade mental. A hiperconexão, quando inconsciente, transforma o ser humano em marionete emocional. E quanto mais você perde o controle sobre seus impulsos, mais fácil é ser conduzido por desejos que não são seus, por ansiedades que não nasceram em você, por reações que não combinam com quem você realmente é. Isso não é um exagero, é um alerta. Estamos diante de uma pandemia silenciosa, o esgotamento emocional da mente hiperestimulada. E o mais perigoso é que você pode estar esgotado e nem perceber, porque a mente cansada não para se questionar. Ela só continua, reagindo, fugindo, distraindo-se, até quebrar. Por isso, este vídeo não é um luxo, é uma necessidade. Antes de aprender a controlar as emoções, é preciso entender por que elas estão tão fora de controle. E a resposta não está em você ser fraco, sensível demais ou sem foco. A resposta está no ambiente. Ambientes moldam mentes, e o ambiente atual molda uma mente dispersa, ansiosa, volátil. Só que há uma saída, e essa saída começa no autoconhecimento. Começa quando você reconhece: esse estado em que estou não é o único possível, e não precisa ser o meu destino. Porque enquanto o mundo te convida a reagir, os estoicos te convidam a refletir. Enquanto o mundo grita estímulos, os estoicos sussurram silêncio. Enquanto o mundo empurra velocidade, os estoicos oferecem direção. A partir do próximo capítulo, vamos trazer essas vozes antigas para dentro do caos moderno e descobrir que, mesmo em 2025, a resposta ainda pode estar em 121 d.C. Mas antes disso, pergunte-se: o que exatamente tem comandado seus estados emocionais nos últimos dias? A resposta sincera pode ser dolorosa, mas também pode ser o início da sua libertação. O que os antigos previam do nosso caos moderno. Imagine um homem cercado por intrigas políticas, traições, guerras e perdas. Todos os dias, ele toma decisões que afetam milhares. Ele é imperador de um império imenso, mas sabe que não controla sequer o tempo, nem a próxima tempestade, nem a próxima doença. Esse homem se chama Marco Aurélio, e no meio de um dos períodos mais instáveis da história romana ele escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. 2000 anos se passaram. Hoje, não enfrentamos bárbaros às portas, enfrentamos notificações. Não morremos de peste, morremos de burnout. Mas a essência do problema é a mesma. Não sabemos o que está sob nosso controle e o que nunca esteve. O estoicismo nasceu nesse contexto, não como uma teoria de livros, mas como uma ferramenta de sobrevivência mental em tempos difíceis. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. 3 homens com vidas distintas, mas uma visão comum. A verdadeira liberdade não está no mundo, está na mente treinada. E o que isso tem a ver com você? Aqui agora assistindo a este vídeo cansado, sobrecarregado, tentando respirar no meio do ruído digital. Tudo,
Porque hoje, embora o cenário tenha mudado, a confusão interna é a mesma. Você não controla o trânsito, nem os algoritmos, nem os comentários ofensivos, mas você controla sua interpretação, sua resposta, sua narrativa. E o que o estoicismo nos ensina, com brutal clareza, é que a mente pode ser treinada, assim como o corpo. Epicteto era escravo. Sêneca era político, Marco Aurélio, imperador. 3 realidades extremas, mas todos encontraram uma forma de dizer, em essência, o que me fere não é o que acontece, é o julgamento que faço disso. Essa frase pode soar abstrata, até que você perceba como ela se aplica ao seu cotidiano digital. Você recebe uma mensagem fria. Sua mente grita, ele me ignorou. Você vê alguém sorrindo nas redes. Sua mente sussurra, minha vida é insuficiente. Você é criticado por algo que postou. Sua mente reage, sou um fracasso. Mas tudo isso é interpretação, não é o fato em si. É a lente com que você vê. E essa lente, segundo os estoicos, pode ser polida, pode ser treinada, pode ser dominada. O problema? Vivemos uma cultura que nos treina a reagir, não a refletir. A julgar rápido, sem ponderar. A postar antes de pensar. A buscar validação, não significado. Por isso a filosofia estoica é tão revolucionária, porque ela convida você a assumir a responsabilidade radical por sua vida interna. Isso assusta, porque é mais fácil culpar o mundo. Mais fácil dizer, foi o algoritmo, foi meu chefe, foi meu parceiro. Mas os estoicos diriam, você sofre não por causa dos eventos, mas por não saber como lidar com eles. Isso é duro de ouvir, mas é também libertador, porque se o sofrimento está no julgamento, então a liberdade está em mudar o julgamento. E como fazemos isso? Treinando a mente, reforçando os princípios, voltando dia após dia às perguntas certas. Isso está sob meu controle. Essa emoção tem base na realidade ou na minha expectativa frustrada. Essa reação me aproxima ou me afasta da vida que quero construir. Sêneca dizia, nada é mais miserável do que aquele que está sempre hesitando, seja o que for que queira fazer. E talvez seja isso que nos falta, firmeza interior, uma âncora, num mar de estímulos e emoções voláteis. Por isso, neste vídeo, o estoicismo não será apresentado como uma filosofia fria, mas como um mapa emocional para você navegar o mundo moderno. Porque, no fim das contas, isso é o que Marco Aurélio queria deixar claro. O mundo continuará caótico, mas você pode continuar calmo. E se conseguir isso, já venceu mais do que imperadores, porque reagimos sem pensar. Você já respondeu uma mensagem e se arrependeu segundos depois? Já gritou com alguém, sem saber ao certo por quê? Já tomou uma decisão rápida, só para perceber depois que ela não veio da razão, mas de uma emoção mal digerida? Isso é mais comum do que você imagina. E não é só sua culpa, é da sua mente. Mais especificamente, da sua mente não treinada. A verdade é simples e incômoda. Estamos condicionados a reagir e quase nunca ensinados a pensar antes de agir. A ciência confirma o que os estoicos já sabiam. Seu cérebro, em especial a amígdala, é programado para detectar ameaças, reais ou não, e reagir rápido. Essa é uma herança ancestral, uma forma de sobrevivência. Mas o que antes servia para fugir de um predador, hoje dispara com um comentário no Instagram. Seu corpo entra em modo de defesa, mesmo sem haver perigo real. Seu coração acelera, sua mente se estreita, seu julgamento se contamina. E o pior, você não percebe. Porque quando estamos sob gatilho emocional, não temos lucidez, temos impulso. A era digital reforça esse estado. Tudo nos treina para reagir instantaneamente. Notificações são feitas para gerar dopamina. Likes funcionam como pequenos choques de prazer. Críticas soam como ameaças à identidade. E assim, ao longo do dia, seu sistema nervoso se alterna entre pequenas e constantes ativações de estresse, ansiedade, competição e comparação. Esse ciclo destrói seu foco, sabota seu equilíbrio, corrompe sua clareza.
Os estoicos entenderam isso mesmo sem MRI ou neurociência. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Essa opinião hoje está sendo formada por algoritmos, não por reflexão. Está sendo moldada por reações automáticas, não por sabedoria. E qual é o resultado? Vivemos reativos, defensivos, voláteis. Num mundo onde tudo é estímulo, você virou alvo, e sua mente, se não for treinada, age como um campo de batalha. Mas há uma saída. E ela começa com uma constatação poderosa. Você não é sua primeira reação. Repita isso internamente. Eu não sou minha primeira reação. Sua primeira emoção pode ser medo, raiva, ciúme, orgulho. Mas você tem um segundo espaço, um segundo sagrado, entre o que sente e o que faz. É nesse espaço que mora o livre-arbítrio. É ali que nasce a disciplina emocional. E, como os estoicos diram, é ali que você prova quem é. Sêneca dizia: o maior poder é o domínio de si. Mas esse domínio não é algo que aparece espontaneamente. Ele é cultivado, com atenção, com vigilância, com prática. Comece percebendo seus gatilhos. Quais mensagens te fazem perder o centro? Quais palavras te fazem reagir como se estivesse sendo atacado? Quais situações disparam um modo automático que você nem reconhece? Esse é o primeiro passo do autocontrole. Reconhecer o gatilho antes da resposta. E isso exige pausa, exige presença. Exige um tipo de coragem que o mundo atual não valoriza. A coragem de não agir imediatamente, de respirar antes de responder, de observar antes de julgar, de refletir antes de reagir. Isso parece simples, mas no mundo hiperconectado é quase heróico. A mente reativa é barulhenta, impulsiva, volátil. A mente estoica é silenciosa, centrada, consciente. Você não nasce com uma ou outra. Você escolhe qual treinar todos os dias. E a cada momento em que você pausa, respira, recusa o impulso, você ganha força. Você se torna menos manipulável, menos vulnerável ao caos externo, mais senhor de si. Porque o verdadeiro poder, como os antigos já sabiam, não é dominar o mundo, é dominar quem você se torna diante do mundo. O poder da presença no cotidiano digital. Você está ali. Acorda, desliza o dedo na tela, responde uma mensagem, abre um vídeo, pula para outro, abre o e-mail, olha a notificação. Alguém falou de política. Você já está irritado. E são apenas 8 horas da manhã. Pare. Você percebeu o que acabou de acontecer? Não foi você quem escolheu sentir o que sentiu. Foi um reflexo, um ciclo, uma reação. Vivemos no piloto automático emocional. Saltamos de estímulo em estímulo como se isso fosse natural. Mas não é. A verdade é, o ser humano não foi feito para reagir a 1000 microestímulos emocionais por dia. Isso esgota, desequilibra, tira a presença e, com ela, desaparece a liberdade interior. Você já reparou como é raro estar inteiro em um só lugar? Com a mente ali, com o corpo ali, com a emoção ali. Estamos sempre meio em outro lugar, no que vamos dizer, no que vamos responder, no que a outra pessoa pode pensar, no que ainda não aconteceu. Vivemos no depois, nunca no agora. E o agora é o único lugar onde o domínio emocional realmente existe. Porque você só consegue dominar o que consegue perceber. Essa é a chave. Perceber vem antes de reagir. Perceber vem antes de escolher. Perceber vem antes de mudar. Mas o que é perceber? Perceber é estar atento ao que acontece dentro, não só ao que aparece fora. É cultivar a metaconsciência, a capacidade de observar o próprio estado interno. É como um vigia no alto da muralha, olhando o que entra no castelo. Sem essa vigília, qualquer impulso entra, e com ele qualquer comportamento, qualquer dano. Os estoicos praticavam isso, mesmo sem a linguagem da psicologia moderna. Eles chamavam de prosoche, atenção vigilante. Estar em estado de presença moral e racional. Um estado onde você percebe o pensamento antes que ele vire ação. Percebe o impulso antes que ele vire fala. Percebe a emoção
antes que ela domine sua direção. Mas como isso se aplica ao nosso dia? Vamos trazer isso para o mundo digital. Você recebe uma mensagem seca, o impulso automático, estão me ignorando. Mas com presença você percebe, há um incômodo aqui, mas será real ou projeção? Você vê um post de alguém em viagem, o impulso automático, minha vida está parada. Mas com presença, isso ativou em mim um desejo. O que isso diz sobre minhas prioridades? A presença não nega a emoção. Ela ilumina a emoção antes que ela te consuma. Ela abre espaço entre o gatilho e a reação. E nesse espaço, como já dizia Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e eco dos estoicos, entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E nessa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Praticar presença hoje é um ato de rebelião, porque tudo no mundo moderno foi desenhado para você perder o foco, para você agir antes de pensar, reagir antes de respirar, cair no fluxo, sem saber que está afundando. Mas você pode treinar. E aqui vai um exercício estoico moderno, a pausa consciente. Sempre que sentir algo forte surgindo, raiva, ansiedade, orgulho, medo, pare. Feche os olhos por 5 segundos. Respire fundo. Pergunte-se, isso que estou sentindo vem de algo real ou de algo interpretado? Essa reação me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Há algo nobre, justo e sábio que posso fazer agora? Essa pausa pode parecer pequena, mas ela é um ponto de virada. Porque o controle emocional não começa com força, começa com percepção. Quem percebe, escolhe. Quem não percebe, repete. Quem não percebe, não governa. Apenas obedece ao impulso, ao feed, ao medo. Portanto, no próximo momento de impulso, não reaja, perceba. Você não é o que sente. Você é o que faz com o que sente. E aí começa a verdadeira liberdade. Criando espaços de calma interior. A sua mente precisa de silêncio. Mas quando foi a última vez que você realmente esteve em silêncio? Sem tela, sem som, sem pressa, sem outro estímulo além do seu próprio respirar? Hoje, o ruído não é mais barulho, é excesso. É o acúmulo invisível de informações irrelevantes, imagens descartáveis, palavras que entram sem serem filtradas. Ruído é tudo aquilo que ocupa espaço na mente sem necessidade, sem propósito, sem consentimento. Você pode estar em casa, sozinho, e ainda assim estar imerso em ruído. Porque o ruído moderno é digital, psicológico, constante, e toda mente que vive em ruído crônico perde a capacidade de ouvir a si mesma. É por isso que você se sente confuso, ansioso, sem saber o que quer. Não é falta de inteligência, é falta de espaço interno. Sêneca já alertava sobre isso em outro contexto, mas que hoje soa como uma profecia. A mente que se dispersa em muitos assuntos perde sua força. Hoje, muitos assuntos são janelas de navegador, aplicativos abertos, vídeos assistidos pela metade, conversas inacabadas, ideias não digeridas. E a solução não é fugir do mundo. A solução é delimitar o mundo que entra em você. É aqui que nasce o conceito prático e poderoso. Áreas livres de ruído. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas assim como criamos zonas sem fumo ou zonas de silêncio em bibliotecas, você pode criar zonas de clareza dentro da sua rotina. E mais do que pode, você precisa. Áreas livres de ruído são momentos ou espaços onde você conscientemente desliga o excesso. Desliga o celular, desliga o feed, desliga a pressa e ativa a presença. Ativa a escuta interior, ativa a regeneração mental. Como criar essas zonas? Comece pequeno. Escolha um período do dia, de 10 a 30 minutos, onde você retira completamente estímulos digitais. Pode ser os primeiros 30 minutos após acordar. Em vez de abrir o celular, levante, respire, observe o ambiente, escreva o que sente. Durante o almoço, sem celular, sem vídeo, apenas a comida, os sabores e o silêncio.
Ao final do dia, um banho sem podcast, um momento sem tela, só para sentir o corpo, perceber como você está. Você também pode escolher locais. Um canto da casa onde não se entra com o celular. Um trajeto que você faz a pé, ouvindo apenas o som do ambiente. Um ritual semanal, como caminhar sem rumo, apenas com papel e caneta no bolso. Isso parece simples demais. Mas não subestime. A mente só se reconecta quando tem espaço para isso. Imagine seu cérebro como uma sala. Agora imagine essa sala cheia de objetos inúteis, caixas empilhadas, barulhos altos. Como encontrar paz ali? Como pensar com clareza? Criar zonas livres de ruído é começar a esvaziar essa sala. É dar espaço para que os pensamentos certos apareçam, para que sua intuição fale, para que sua mente respire. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: reserve tempo para si todos os dias, fuja para dentro de você mesmo. Esse conselho não é romântico, é técnico. Ele é a resposta estoica à saturação. E hoje, mais do que nunca, ele precisa virar prática. Mas você pode estar se perguntando: e se eu perder algo importante durante esse tempo off? E aqui vai uma verdade difícil. O que é realmente importante não chega por notificação, chega por insight, chega por escuta, chega por clareza. E clareza é impossível com a mente saturada. Portanto, faça esse experimento. Crie, a partir de hoje, uma área livre de ruído no seu dia. Pode ser 10 minutos, mas que seja inviolável. Um tempo onde o mundo não entra, onde você volta a ser seu, onde o silêncio não assusta, cura. E se você for consistente, descobrirá algo surpreendente. Você não precisa de mais informações. Precisa de menos distrações. Seu tempo e atenção como moeda rara. Pare agora e responda, com sinceridade. Você sabe o que realmente valoriza? Não o que diz que valoriza, mas o que demonstra todos os dias, com seu tempo, atenção e energia. Essa pergunta é mais incômoda do que parece, porque, no fundo, todos nós acreditamos que sabemos o que é importante. Família, saúde, paz, propósito. Mas e se olharmos o extrato do nosso tempo, o extrato da nossa atenção? Quantas horas foram gastas com o que você considera essencial? E quantas com distrações, ansiedade, validação alheia, ruído? A verdade pode doer. Muitos dizem que valorizam a paz, mas passam o dia alimentando conflito. Valorizam foco, mas alimentam distração. Valorizam presença, mas vivem ausentes de si. Os estoicos tinham clareza sobre isso. Para eles, o tempo era o bem mais precioso, porque ele é o único que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. Sêneca escreve em sua carta sobre a brevidade da vida. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito dele. A vida é longa o suficiente se for bem usada. E aqui mora o convite: redefinir seus valores à luz do uso real do seu tempo e da sua atenção. Hoje, a maior riqueza que você possui não é seu dinheiro, seu status, nem sua imagem social. É sua atenção. Porque a atenção guia sua ação. E sua ação constrói sua vida. Você entrega sua atenção ao que acredita que importa, ou ao que mais grita, ou ao que simplesmente aparece primeiro na tela. E aí mora o risco. Se você não define o que vale sua atenção, o mundo definirá por você. E o mundo quer sua atenção para vendê-la, para manipulá-la, para esgotá-la. Como mudar isso? Comece com uma revisão profunda e honesta. Exercício estoico contemporâneo. A auditoria da atenção. Reserve 15 minutos com papel e caneta e responda sem filtro. 1. Quais são os 3 valores que você considera fundamentais para viver bem? Exemplo: liberdade interior, presença, crescimento espiritual. 2. Quais são os 3 lugares onde sua atenção é mais consumida no dia a dia? Exemplo: redes sociais, preocupações inúteis, opiniões de terceiros. 3. Essas 2 listas se conversam ou se contradizem. Essa confrontação é reveladora. Ela mostra, sem máscaras, o descompasso entre discurso e prática. E essa dissonância é uma das maiores fontes de frustração da mente moderna. Porque, no fundo,
Você sabe o que quer, mas não vive como se soubesse. Você deseja serenidade, mas consome conflito. Deseja profundidade, mas vive na superfície. Deseja significado, mas alimenta distração. E aqui entra o poder estoico, não como uma filosofia decorada, mas como um sistema de reorientação existencial. Os sábios não desperdiçam a atenção. Eles protegem o que é valioso, e você pode fazer o mesmo, criando rituais, eliminando excessos, dizendo não a tudo o que não está alinhado com quem você quer ser. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para o mundo, escreveu para si mesmo, como um lembrete constante. Pare de andar em círculos, você não tem tempo para isso. A modernidade nos oferece todos os caminhos, mas nenhum norte. E é você quem precisa traçar esse norte, com base no que realmente importa, no que sustenta a sua paz, no que amplia sua alma. Você tem pouco tempo. Tem energia limitada. Tem dias contados. E isso não é motivo para pânico. É motivo para urgência. Urgência de escolher com consciência. Urgência de parar de viver como se fosse eterno. Porque todo minuto gasto com o que não importa é um minuto a menos com o que poderia te transformar. Então comece agora. Defina seus valores. Compare com sua rotina. Corte o que não serve. Fortaleça o que importa. E ao fazer isso, você verá algo incrível. A mente se acalma. A alma se alinha. A vida se clareia. Porque você finalmente está vivendo de acordo com o que diz que valoriza. E isso, no mundo de hoje, é um ato de revolução. Emoções como mensagens, não ordens. Você sente raiva, sente inveja, sente medo, sente ansiedade, sente culpa. E talvez, depois disso tudo, sinta mais uma coisa: vergonha de sentir. Como se sentir demais fosse fraqueza. Como se o ideal fosse ser inabalável, frio, imune. Mas o verdadeiro estoico não é aquele que não sente. É aquele que sente, sem ser dominado. A emoção para o estoico não é inimiga, é um mensageiro. Ela traz um dado, um sinal, um aviso, mas ela não é uma ordem. Essa distinção muda tudo. A mente moderna, no entanto, opera num extremo ou em outro. Ou ela reprime a emoção, achando que precisa superar. Ou ela se rende à emoção, achando que se sentir é ser verdadeiro. Ambos os caminhos estão incompletos, porque sentir é inevitável, mas reagir sem lucidez é opcional. Imagine um general em meio a uma batalha. Chega um mensageiro com notícias urgentes. O inimigo se aproxima. O general pode fazer duas coisas: ignorar o mensageiro, achando que manter a calma é não ouvir nada, ou entrar em pânico, largar o plano e correr em círculos. Ambas são reações ruins. O que o general precisa fazer é o que você precisa fazer com suas emoções: escutar a mensagem, avaliar, decidir com clareza. E aqui está um insight profundo. Toda emoção aponta para um valor. A raiva, por exemplo, geralmente indica algo que você considera injusto. A inveja revela um desejo de crescimento não reconhecido. A ansiedade mostra que algo que você ama está sob risco. O medo sinaliza que há algo a ser protegido. Se você apenas suprime essas emoções, perde a chance de se conhecer. Se você se submete a elas, perde a chance de se governar. Mas se você observa, nomeia, escuta e raciocina, você transforma a emoção em sabedoria prática. Sêneca disse: o homem sábio não está livre de paixões. Ele é senhor delas, não escravo. Epicteto reforça: não são os eventos em si que nos afetam, mas o julgamento que fazemos deles. Esses dois conselhos, aplicados hoje, formam a base da verdadeira inteligência emocional. E aqui entra uma técnica poderosa: a nomeação consciente. Quando sentir algo forte, diga para si: isso é raiva, isso é medo, isso é desejo, isso é orgulho ferido. Essa simples prática ativa o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, e desacelera a reação impulsiva. Você se torna observador, não refém. Depois, pergunte-se:
O que essa emoção está tentando me dizer? Ela aponta para algo real ou imaginado? A melhor resposta agora é ação, ou compreensão. Esse processo exige treino, exige pausa e, acima de tudo, exige maturidade, porque viver bem não é nunca sentir, é nunca se perder no que se sente. É curioso como hoje as emoções foram sequestradas pela performance. Somos incentivados a mostrar sentimentos, não a compreendê-los, a expor reações, não a filtrá-las. Mas isso enfraquece, porque o que não é processado vira padrão. E padrões emocionais inconscientes constroem uma vida caótica, reativa, instável. Marco Aurélio, em seus escritos, revisava todos os dias suas emoções. Perguntava: essa inquietação é justa? Essa tristeza é proporcional? Essa raiva é digna de mim? Essas perguntas não nos tornam menos humanos, nos tornam mais senhores de nossa humanidade. No mundo atual, é fácil confundir emoção com verdade, mas nem toda emoção carrega sabedoria. Algumas são apenas ecos antigos, traumas não curados, expectativas frustradas, e tudo isso pode ser sentido, sem ser obedecido. O que os estoicos nos ensinam é isso. Você pode acolher a emoção e ainda assim agir com racionalidade. Pode escutar o medo e escolher a coragem. Pode sentir a raiva e optar pela justiça. Pode viver a tristeza sem alimentar o vitimismo. Emoções são passageiras. Seus princípios não. E se você colocar os princípios como guia, não as emoções, você será livre, mesmo quando tudo parecer desmoronar. Porque sentir é humano. Mas decidir com lucidez, isso é ser estoico. Pequenas práticas diárias para fortificar a mente, a clareza que você busca, a disciplina que você admira, a paz que você deseja. Todas elas não surgem de uma única decisão. Surgem da repetição, do ritual, do compromisso diário com o essencial. É por isso que os estoicos cultivavam práticas diárias, não para parecer virtuosos, mas para treinar a alma, para que nos momentos difíceis a mente já soubesse o caminho da firmeza. Hoje, no caos digital, precisamos mais do que nunca de rituais. Rituais que não servem apenas como hábitos, mas como espaços sagrados de lucidez num mundo de distração. E é aqui que nasce o conceito de um ritual estoico digital, um conjunto de práticas simples, mas poderosas, que te ajudam a reconquistar o centro, a filtrar o excesso e a lembrar diariamente de quem você quer ser. Este ritual não precisa durar horas. Basta consistência, intenção, consciência. Vamos construir juntos. Aqui estão 6 práticas, divididas entre o início, meio e fim do dia. Você pode adaptá-las, mas aplique-as com presença. 1. Comece o dia sem ruído, 5 a 10 min. Antes de tocar no celular, antes de se abrir ao mundo, fique em silêncio. Sente-se, respire, olhe ao redor, toque o chão. Lembre-se de que você está vivo. Isso já é muito. Faça uma pergunta a si mesmo. Quem quero ser hoje, diante do que não posso controlar? Essa pergunta já cria um campo de atenção, um estado de consciência proativa, não reativa. 2. Escrita estoica matinal, 5 a 7 min. Pegue papel e caneta e escreva 3 coisas. 1. O que está sob meu controle hoje? 2. O que posso fazer com excelência, mesmo diante de dificuldades? 3. Qual emoção quero observar com mais atenção? Essa escrita é um treino de direção. Ajuda a ordenar a mente antes que o dia tente bagunçá-la. 3. Intenção antes da ação digital, 2 mini. Antes de abrir qualquer aplicativo, pergunte-se: por que estou entrando aqui? Se não tiver um motivo claro, não entre. Se tiver, entre. Faça o que precisa e saia. Isso treina sua mente a usar a tecnologia com intenção, e não como uma fuga inconsciente. 4. Check-in emocional no meio do dia, 3 a 5 min. Pausar, respirar, observar. Pergunte a si mesmo: como estou me sentindo agora? O que está dominando meu estado interno neste momento? Essa emoção tem utilidade ou está me controlando?
Esse pequeno check-in quebra o ciclo da distração contínua, te devolve para o centro, te lembra de que você não é só reação, é escolha. 5. Ritual de desligamento consciente, 10 a 15 min. Ao final do dia, crie uma zona livre de ruído, sem tela, sem voz externa. Apenas você, sua respiração, talvez um caderno. Escreva 3 emoções que surgiram hoje. Como você lidou com elas? O que faria diferente amanhã? Algo pelo qual é grato. Essa prática reforça o que os estoicos chamavam de revisão moral diária. Marco Aurélio fazia isso, Epicteto ensinava isso, porque o que não é revisto é repetido. 6. Visualização noturna, a impermanência como aliada. 3 min. Antes de dormir, feche os olhos e repita internamente: tudo o que vivi hoje não voltará. Amanhã posso fazer melhor. Mas só se eu lembrar que o tempo é finito e precioso. Essa consciência ativa a urgência saudável, aquela que não pressiona, mas inspira, que não te coloca em pânico, mas em movimento. Essas práticas não são mágicas, mas são fundações. São como o treinamento físico, não trazem resultado imediato, mas constroem força, clareza e firmeza com o tempo. E mais do que práticas, esses momentos diários são declarações silenciosas. Declarações de que você não será mais governado pelo mundo externo. Declarações de que sua mente é sua e será tratada com respeito. Você não precisa dominar tudo em um dia, mas precisa escolher uma coisa para dominar hoje. E se puder escolher algo, que seja seu ritual, porque é nele que a mente aprende a voltar para casa. É nele que o estoico moderno se forma, não nas palavras, mas na repetição silenciosa do essencial. Quando a mente encontra disciplina. Talvez até aqui tudo tenha feito sentido. As ideias, os princípios, as práticas. Mas parte de você ainda se pergunta: será que isso funciona mesmo? Na vida real? Com gente comum? É uma pergunta justa, e é por isso que este capítulo existe, porque a filosofia só vale se for vivida. E o autocontrole só é real quando se aplica em dias difíceis, com gente real vivendo dilemas reais. Aqui estão 3 histórias, elas são anônimas, mas poderiam ser a sua, a de um amigo, ou a de alguém que ainda nem sabe que pode mudar. História 1. João, 34 anos, gerente de marketing. João era um homem reativo. Bastava um comentário mal interpretado para ele responder com agressividade. O celular era uma extensão da sua ansiedade. Checava mensagens compulsivamente, pulava de uma aba para outra, terminava o dia esgotado e com a mente em ruínas. Ele descobriu o estoicismo durante uma crise de pânico. Começou a aplicar pequenas práticas. Pausa antes de responder qualquer mensagem emocional. Escrita matinal com 3 intenções. Check-in emocional à tarde, durante o café. O impacto? Em 2 semanas, percebeu que sua raiva vinha do medo de parecer fraco. Com essa percepção, sua resposta emocional começou a mudar. João não virou um sábio, mas hoje, diz ele, pelo menos agora, eu penso antes de ferir, e quando erro, sei voltar, sem orgulho. História 2. Larissa, 28 anos, freelancer criativa. Larissa sempre se sentiu inferior. O feed das redes era seu espelho distorcido. Comparava-se o tempo todo. Sentia-se inadequada, lenta, invisível. Achava que precisava ser mais o tempo todo, e esse mais nunca chegava. Ao assistir um conteúdo sobre estoicismo, uma frase a despertou. O que te fere é o julgamento, não o fato. Ela decidiu fazer um detox de redes por 7 dias. Durante esse período, escreveu todos os dias uma pergunta. O que realmente me dá paz? E o que só alimenta minha comparação? Descobriu que seu valor não estava na visibilidade, mas na utilidade. Mudou sua relação com o digital. Hoje, diz ela, eu ainda sinto inveja às vezes, mas agora sei que isso é só um convite para olhar onde quero crescer, não uma condenação sobre quem eu sou. História 3. Rodrigo, 45 anos, pai solo, professor. Rodrigo não conseguia dormir.
Passava noites preocupado com o futuro do filho, com dívidas, com a saúde. Tinha crises de ansiedade silenciosas e, no fundo, sentia culpa por não ser mais forte. Em um livro de Sêneca, leu: "A pressa em viver é o maior inimigo da paz." Decidiu criar um pequeno ritual noturno. Todos os dias antes de dormir, sentava na varanda com um caderno. Escrevia 3 preocupações. Depois, listava: o que posso controlar hoje? O que é externo e preciso aceitar? O que posso agradecer? Ele diz que nos primeiros dias achou perda de tempo, mas depois de 2 semanas percebeu: minhas preocupações não sumiram, mas deixaram de me dominar. Hoje, Rodrigo não se sente menos vulnerável, mas se sente mais inteiro, mais presente com o filho, mais sereno consigo mesmo. Essas histórias não são milagre, são treino, consistência, coragem silenciosa, e talvez você se veja em uma delas, ou talvez esteja pronto para escrever a sua. O que elas provam é simples e poderoso. Não importa o quanto você esteja perdido, ansioso, reativo, cansado. Há caminho, há método, há saída, e esse caminho não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você o interpreta. E essa mudança começa onde? No seu dia, na sua pausa, na sua decisão de parar de repetir padrões que só te enfraquecem. Essas pessoas não viraram estoicos perfeitos, mas escolheram praticar, escolheram tentar, escolheram olhar para si com mais rigor e mais compaixão. E essa escolha está aberta a você. Agora, seu desafio estoico digital de 7 dias. Até aqui, você recebeu ferramentas, reflexões, técnicas, mas a verdadeira transformação não vem da compreensão, vem da aplicação. E por isso agora, eu te proponho um desafio. Simples, concreto, mas poderoso o suficiente para reposicionar sua mente diante do caos. Um desafio estoico digital de 7 dias. 7 dias para treinar o autocontrole, filtrar o ruído e fortalecer sua clareza. 7 dias para sair do piloto automático e entrar no estado de presença. Este desafio não exige que você mude tudo, mas que você pare de adiar o essencial. Está pronto? Dia 1, o dia da atenção consciente. Hoje, antes de abrir qualquer aplicativo, rede social ou mensagem, sente-se por 5 minutos. Respire fundo. Pergunte: o que é essencial para mim neste dia? E durante o dia, toda vez que for desbloquear o celular, pergunte-se: para que estou fazendo isso agora? Apenas essa pergunta já altera o ciclo da reatividade. Ela cria presença. E presença cria liberdade. Dia 2. Detox parcial. 1 hora sem estímulos. Escolha uma hora do seu dia em que você não terá nenhum contato com telas, sem celular, sem TV, sem música, sem estímulo digital. Apenas você, seu corpo, seu silêncio. Use esse tempo para caminhar, escrever, respirar, observar. Não fuja do desconforto. Observe-o. É ele que esconde a sua força. Dia 3. Escrita estoica matinal. Logo ao acordar, escreva as respostas para 3 perguntas. 1. O que posso controlar hoje? 2. O que preciso aceitar, mesmo sem gostar? 3. Como posso agir com dignidade, mesmo que ninguém veja? Essas perguntas te alinham com seus princípios e não com o fluxo emocional do dia. Dia 4. Nomeando emoções antes de reagir. Hoje, sempre que sentir uma emoção forte, diga em voz baixa ou mentalmente: isto é raiva, isto é medo, isto é comparação. Essa nomeação ativa seu córtex racional e reduz o poder de impulsos. Lembre-se, o que é nomeado é iluminado, e o que é iluminado pode ser transformado. Dia 5. Gratidão racional antes de dormir. À noite, escreva 3 coisas pelas quais você é grato, mas com uma condição. Você precisa explicar o porquê de cada uma. Evite respostas automáticas. Vá fundo. A gratidão só transforma quando é consciente. Dia 6.
escolhendo uma reação diferente. Hoje, diante de qualquer situação que normalmente te tiraria do centro, pratique isso. Pausa. Respiração. Pergunta: o que um sábio faria aqui? Depois, haja, mesmo que seja apenas com silêncio. Essa prática transforma o modo como você habita o mundo. Dia 7. Revisão. Quem você foi essa semana? Ao final do 7º dia, sente-se, revise mentalmente ou escreva. Quando você se sentiu mais presente? Quando sentiu que dominou uma emoção? O que foi mais difícil? Qual prática quer manter? O que percebeu sobre si que não havia visto antes? Essa revisão sela o aprendizado. Ra prepara o terreno para que isso deixe de ser um desafio e se torne um estilo de vida. Você pode compartilhar nos comentários como foi sua experiência. Pode convidar alguém para fazer o mesmo. Ou pode guardar esse exercício como um pacto íntimo com sua lucidez. O importante não é o número de dias. É a decisão de não viver mais de olhos fechados. O mundo continuará tentando sequestrar sua atenção. As emoções continuarão surgindo. Os estímulos não vão sumir. Mas agora você não é mais um corpo reagindo. É uma mente treinando. É uma alma despertando. É um ser humano escolhendo. E não apenas repetindo. Seja constante, seja compassivo, mas seja disciplinado. Porque a mente livre não nasce de promessas, nasce de prática. E hoje você já começou, você chegou até aqui, e isso já diz muito. Em meio a um mundo que te puxa para fora, você decidiu mergulhar para dentro. Em vez de mais estímulo, escolheu mais silêncio. Em vez de mais distração, escolheu mais direção. Isso não é comum, isso é raro. E o que é raro deve ser protegido. Tudo o que você viu até agora não é teoria. É prática milenar. É psicologia aplicada. É filosofia encarnada em dias comuns. É sabedoria traduzida para a era digital. Mas nenhuma dessas ideias tem poder sem o seu comprometimento, sem sua repetição, sem sua responsabilidade. Você tem, a partir de hoje, um caminho. Você tem como começar. Não comece com tudo. Comece com uma escolha. Uma frase, uma pausa, um hábito, um valor que você decide não mais trair. E quando vier a dúvida, volte ao essencial. Quando vier a raiva, volte ao silêncio. Quando vier a pressa, volte ao ritmo da alma. Quando vier o ruído, volte à clareza de que sua mente não é domínio público. Talvez o mundo não mude, talvez o caos continue, mas isso nunca impediu um estoico de permanecer firme, porque, como Marco Aurélio escreveu, o fogo interior deve brilhar mesmo que o mundo tente apagá-lo. Você tem esse fogo, você tem essa luz, e agora tem um método. Use-o. E se algo disso te tocou, se alguma prática te transformou, se algum insight te fez parar e pensar, escreva nos comentários. Qual emoção você escolhe dominar a partir de agora? E por quê? Esse simples gesto pode te ajudar e ajudar quem ainda está começando. Se inscreva no canal se quiser continuar essa jornada. Aqui o conteúdo é feito não para entreter, mas para lembrar você do que nunca deveria ter esquecido. Você tem o poder de pensar, de sentir com lucidez, de agir com propósito, de viver com firmeza. A mente que você busca está sendo construída, uma escolha por vez. E como Epicteto diria, não explique sua filosofia, incorpore-a. Nos vemos no próximo vídeo, com coragem, com presença, com razão e, acima de tudo, com você sendo quem nasceu para ser. Calmo no caos, livre na mente, forte no espírito.